E aí, nação, no programa SBT Esporte você vai ver a análise das possíveis contratações que o Flamengo vai fazer, nação, para 2026, principalmente de Paquetá, que é um jogador que vai cair como uma luva no Flamengo. Ele vindo para o Flamengo, ele vai ajudar muito. O elenco do Flamengo já é forte e com Paquetá, o Flamengo vai ser difícil de ser batido, nação. O que você está achando dessa possível contratação de Paquetá e de outros jogadores que vão vestir a camisa do Mengão, nação? Curta, comente e compartilhe. Se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se no canal, tá bom? Para nos ajudar. E assista até o final, nação. Obrigado. Mas vamos lá, sobre o Flamengo. Eu acho que se de fato o Paquetá for contratado, resolve quase tudo. Porque eu não vejo o Paquetá jogando como centroavante, até mesmo para ser o reserva. Sabe jogar, mas não é. Sabe jogar, inclusive jogou assim nos tempos de Reinaldo Rueda aqui no Flamengo, mas não é a dele. Eu acho que ele pode fazer várias funções no meio de campo, mas repito, Flavinho, o que eu falei ontem, a novela Paquetá vai demorar para terminar. E assim, a tendência é que só termine no meio da temporada. Vamos lá, vamos trazer alguns pontos aqui, conversando com mais pessoas desde ontem até agora. Por que o Paquetá quer voltar ao futebol brasileiro? Além de voltar a ser feliz, se sentir amado, abraçado, ele também tem a intenção de conquistar grandes títulos na carreira. E de fato é isso. Se eu fui olhar o currículo dele, ele não tem grandes títulos. O título mais importante que ele tem na carreira é a Copa América com a seleção brasileira. E por clubes ele nunca conquistou grandes títulos. E no Flamengo ele teria essa oportunidade. Só que estamos falando de um West Ham que está brigando para não ser rebaixado. Estamos falando de um West Ham que, querendo ou não, abraçou o jogador no momento mais complicado da carreira dele, quando ele passou por aquela suspeita. E ainda bem que foi comprovado que ele não teve participação. Então como é que o West Ham vai aceitar liberar o Lucas Paquetá agora por um valor menor do que eles entendem que o Lucas Paquetá está valendo? Eu acho que isso é achismo através de conversas com pessoas envolvidas na situação. Eu acho que o Flamengo vai tentar avançar na negociação para ter o Lucas Paquetá no meio da temporada, o que não seria nenhum problema. Repito, você esperar para o Paquetá no meio do ano, após Copa do Mundo, seria ótimo para o Flamengo, porque o Flamengo, de fato, ele não está necessitando de um jogador como o Lucas Paquetá, embora seja um grande jogador que possa fazer várias funções. Então o Flamengo trabalha através da paciência. Fez uma proposta, teve a proposta recusada, tem o ok do jogador, tem o interesse do jogador, tem a vontade do jogador. E o jogador, embora a gente esteja falando de um Lucas Paquetá que está vivendo um grande momento, mas não vive o seu melhor momento, a gente não acredita numa grande equipe do cenário europeu fazendo uma proposta para o Lucas Paquetá que possa fazer ele mudar a cabeça dele, ou seja, mudar a vontade dele, que nesse momento é jogar no futebol brasileiro novamente. Então é questão de paciência. E repito, você que está em casa ansioso pela chegada de Lucas Paquetá ao Flamengo, tem chance, mas eu acho que essa chance vai ser muito maior no meio da temporada, ainda mais se o West Ham for rebaixado. Por quê? Por contrato, o Lucas Paquetá terá redução salarial. E não é só o Lucas Paquetá, isso é todo jogador que chega ao West Ham. Isso é contrato. Se o West Ham for rebaixado, cerca de 50% do salário é reduzido desse atleta. Então o Lucas Paquetá teria uma redução salarial, o que não seria nenhum problema para ele se ele voltasse para o futebol brasileiro, vestir a camisa do Flamengo e ter essa redução salarial. Ou seja, o cenário está muito positivo para o Flamengo para que essa negociação seja concretizada no meio da temporada. Mas é importante o Flamengo deixar tudo bem encaminhado, como aconteceu com o Jorginho na ocasião. Vocês vão se recordar que o Flamengo tentou no meio do ano e acabou trazendo jogador na metade da temporada. Ô Vilela, você como tricolor, acompanhando esse movimento do rival, o Flamengo já tem uma força com jogadores de seleção, um elenco com muitas opções, qualificado. Traz o Paquetá, dá uma complicada para os rivais, fica ainda mais forte. E como é que você vê esse desejo dele? Porque aos 28 anos, o cara com mercado na Europa, a seleção brasileira, ele normalmente, a gente vê na grande maioria dos jogadores, o cara quer ficar. E ele acho digno, tem essa vontade de defender o clube do coração, ele foi revelado no Flamengo e mesmo estando no auge, não quer ouvir, pelo menos é o desejo dele, né? Bacana ele ter essa vontade, mesmo financeiramente, talvez não sendo tanta vantagem, né? Ele poderia ganhar mais na Europa, mas enfim, o que vale o desejo dele de jogar no Flamengo. Mais uma vez, muito obrigado por aceitar nosso convite. Vilela, viajante tricolor, já participou muitas vezes aqui nas ruas, entrevistas, entradas até nos Estados Unidos e agora a gente tem o prazer de recebê-lo no estúdio. Vilela. Bom, primeiramente, agradecer o convite, Venier, você,
né, o pessoal aqui do SBT. Um prazer estar aqui para falar de futebol, que é a paixão absoluta nossa, né? Eu, particularmente, apaixonado pelo Fluminense, mas a gente realmente fala sobre todos os clubes, acaba falando, e o Flamengo hoje é um clube muito forte. O Flamengo veio se organizando desde a época do Bandeira, e eu sempre falei lá atrás, né? O dia que o Flamengo se organizar, a coisa vai complicar. E o Flamengo se organizou, a torcida do Flamengo é gigante, o time é muito forte, a arrecadação do Flamengo é muito forte, porque existe um interesse comercial muito grande em cima do Flamengo, está sendo bem administrado, e trazer um Paquetá ou qualquer outro jogador que o Flamengo queira, o Flamengo tem potencial para isso. Tentou no Cruzeiro, né, o Caio Jorge, só que lá tem um cara bilionário que também vai peitar, mas ele vai sempre ter essa condição. E a questão que você está me falando, né, do Paquetá querer voltar, o cara que está cheio de dinheiro, o cara que está... Provavelmente, talvez até com a vida resolvida, muito provavelmente. Mas a gente vê outros casos e mesmo assim o jogador quer mais, eu sei, Flávio. Mas o que acontece? O cara quer realizar um desejo de estar no Flamengo, ele não quer chegar aqui talvez com uma idade muito avançada, ele quer ser campeão no Flamengo. É bacana, e o Flamengo está fazendo o certo, que é repatriar. Se tiver em caixa, tem que saber se o jogador, se aquilo ali não vai ter problema de grupo, porque às vezes você traz um jogador e o jogador traz junto um problema. Então não vale a pena. O Flamengo está com as coisas organizadas, não precisa ficar trazendo problema só porque é nome, é famoso. Agora, esse é o cara identificado, Flamengo, jogador de seleção brasileira, tem a vida resolvida, quer jogar no Flamengo, é mais um para dar trabalho para nós, né? Não tem jeito, é mais um para dar trabalho. Mas o Fluminense é pesado também, e principalmente no Fla-Flu, a gente é pesado e vai ter que competir, não tem jeito. O pessoal pergunta, Vilela, e aí, cara, como é que vai ser? Vai ser Flamengo e Palmeiras sempre? Cara, enquanto você não tiver conseguir igualar essa questão financeira, você vai ter que ter contratações cirúrgicas para você montar um time cirúrgico para poder competir, para chegar e ganhar, como um Campeonato Brasileiro, que são 38 rodadas, você tem que ter um elenco, não adianta ter um time só titular, você tem que ter um elenco para poder competir com o Flamengo, que tem um elenco, e fora o entorno, torcida, estádio cheio, é pesado o cenário, a gente sabe que é. Mas é nosso rival, é o grande rival, assim, é um clássico, né? O clássico, para mim, é um dos maiores clássicos do mundo. E a gente tem que aceitar, não tem o que fazer. Vai contratar, se vier mesmo, não sei se já está confirmada a vinda dele, Vene? Lucas Paquetá? Não, quem me dera, pô. Você acha que eu estaria aqui? Estaria então comemorando em algum lugar. Vier, mas ele falou muito bem. Tá no aeroporto já. Pois é, o Vene... Eu estaria indo à Inglaterra buscá-lo. Vai buscar lá, né? E aí, assim, porque você falou tão bem, explicou todo o processo, né? O West Ham, se caiu e tudo mais. Não, assim, eu acho que as chances são boas, Léo. E deve assim, ficar pro meio do ano. Mas é mais um questionamento do que eu acho, né? Eu só acho que o torcedor rubro-negro, se quiser de fato o Lucas Paquetá, tem que torcer muito pro West Ham ser rebaixado. Porque se o West Ham for rebaixado, as chances aumentam bastante. Porque o valor de mercado dele vai cair, o salário dele vai cair. O orçamento do clube. O West Ham vai ficar pressionado para fazer uma boa operação agora, porque o contrato dele é curto, ou seja, é agora ou nunca para vender o jogador, e o West Ham vai precisar fazer uma negociação com esse jogador, até mesmo para ter receita, pensando na próxima temporada, que vai ser na segunda divisão lá da Inglaterra, caso seja rebaixado de fato. Isso também envolve um outro clube, o Wolverhampton, que tem o John Ares, que tem o João Gomes, que tem o volante André, porque é assim. Lá é assim, a receita cai bastante. E sobre, assim, a negociação envolvendo o Lucas Paquetá, eu só vejo ponto positivo. Porque não é um jogador polêmico. Agrega. Ele vai agregar em todos os sentidos. No ambiente, vestiário, ele é bom de vestiário. Eu, particularmente, se eu estivesse no elenco do Flamengo, eu ia estar torcendo para ter o Lucas Paquetá do meu lado, porque é um tipo de jogador que valoriza demais os seus companheiros, faz os seus companheiros crescerem. É um exemplo aqui, o Jorginho. Quem joga ao lado dele ali, na volância do Flamengo, sobe de produção. Olha o Everton Araújo quando joga ao lado dele, olha o Saúl quando joga ao lado dele, olha o próprio Pulgar, que já era bom jogador, mas quando ele tem o Jorginho ao lado dele, como cresce de produção. Imagina você jogar ao lado do Lucas Paquetá. Fazendo analogia, basicamente você sentar ao lado do jornalista que você elogia bastante, que você olha como referência. Eu ia adorar sentar com um jornalista aqui do meu lado que ia me fazer crescer também. Então é assim. Mas ele chega para ser titular, Vene? O Lucas Paquetá? Ele chega no lugar de quem? Aí é um trabalho pro Felipe Luiz. Não, mas eu quero que você dê a sua opinião. Você botaria complicado, né, se você é o técnico do Flamengo, você colocaria o Lucas Paquetá. Ok, mas no lugar de quem? Eu gosto do Lucas Paquetá atuando como segundo volante.
É a especialidade dele, onde ele briga por vaga na seleção. Exatamente, ele Mas como aí segundo volante. teria que sair Jorginho ou Pulgar. Mas não tem jeito. É aquilo que a gente fala aqui. O debate de time titular do Flamengo vai se tornar o sexo dos anjos nessa temporada do Mas futebol no meio de campo, brasileiro. Jorginho, Paquetá e Arrascaeta. É isso, é basicamente isso. E você tem o Pulgar à sua disposição caso alguém precise sair, caso alguém seja expulso, caso alguém se machuque, você tem o Pulgar à sua disposição. Se a ideia do Flamengo, e o BAP disse isso publicamente, é ter 2 times, 22 titulares, você trazendo um jogador como esse, você deixa muito claro que não fica só na teoria, fica na prática também. 22 titulares é pesado, hein? E, pô, Flamengo. E tem um detalhe, tá com dinheiro, Vilela, tá com dinheiro você que pra gosta de isso. bater Tá futebol, complicado. Você vai concordar comigo. Fala, Vini. O Arrascaeta atualmente, ele não é mais um meia. Ele atua muito mais como um segundo atacante. Se você ele joga muito à olhar, frente. Joga muito na se frente, você chega na analisar área. o jogo dele, ele está jogando mais como segundo atacante. Não à toa ele está fazendo mais gols. Hoje, qual é o único meia, de fato, que o Flamengo tem, que atua como meia? É o Carrascal. E o Lucas Paquetá, ele pode fazer essa função. A gente brinca aqui sobre versatilidade, jogador coringa. O Gerson era o coringa do Flamengo, mas o Lucas Paquetá pode assumir essa função de coringa, porque ele faz várias funções no meio de campo do Flamengo. E a gente até brincou aqui como centroavante também. E não é uma brincadeira, de fato ele jogou como centroavante, fazendo gol de cabeça. Seleção também já chegou ali como 10, encostando no centroavante. O Paquetá também já O exerceu Lucas essa Paquetá, função também. na minha concepção, analisando os jogos da seleção brasileira, foi o jogador que mais se entendeu em campo com o Neymar. Repara só, ele e Neymar, como é que eles se entenderam em campo. Por quê? São 2 jogadores de altíssimo nível. É outro O que nível, falta? O que falta? Ah, o West Ham aceitar. Convencer os só o que ingleses, falta. Vilela, a liberar. Mas o valor- aceitar a Vilela, proposta. imagina você é o West Ham. E você está brigando para você não ser rebaixado. Você vai liberar o seu principal jogador, você vai vender o seu principal jogador por um valor abaixo do que de fato ele vale Mas atualmente. quantas rodadas faltam? Ah, faltam muitas Vai rodadas. ter antes da Copa. Então ele que é o jogador. Só que o Flamengo pode contratar o Lucas Paquetá, o West Ham pode vender o Lucas Paquetá para o Flamengo até o dia 3 de março. Pode chegar em março, o West Ham, do jeito que está nessa sequência aí, pode chegar em março o West Ham praticamente rebaixado. Aí o que vai acontecer? Vai facilitar a vida do Flamengo. Porque o Lucas Paquetá ele já externou o desejo dele de voltar ao futebol brasileiro. Mas peraí, agora até 3 de março Sim, a janela que o West Ham pode tem que vender fechar até 3 de março. para o primeiro semestre. Entendi, mas não vai ter uma definição no campeonato inglês até lá. Mas pode né? fechar, mas pode fechar e marcar uma ficar data bem pra- encaminhado o rebaixamento do West Ham. E facilitar essa situação Facilitar. para o Por Flamengo. exemplo, chegou no fim de fevereiro, o West Ham tá mal das pernas. Não tem jeito. Aí você já começa a planejar a sua próxima temporada, que é a disputa da segunda divisão. Então o desfecho dessa novela, Vene, não deve ser lá no meio do ano, tem que ser agora, final de fevereiro, início de março. Sim, é o que desejo do Flamengo, né? Agora, você não pode botar a arma na cabeça do West Ham e obrigar o West Ham a vender. Ainda mais por uma